Vamos ficar de pé os que puderem e faremos a leitura na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7. Eis o que diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Senhoras e senhores, crianças, o que você pediria a Deus caso fosse concedido a você um único pedido? Se Deus dissesse a você que você tinha a oportunidade de fazer um único pedido a Ele, o que você pediria a Deus? Certamente, alguns pediriam o melhor brinquedo. Outros, já adultos, pediriam um bom carro, uma boa casa. Outros poderiam pedir vários prazeres do mundo. Salomão se distingue entre milhares e milhares, pois ele pediu sabedoria a Deus. E esse pedido nos faz pensar no quanto a nossa geração está distante de Deus. Em 1 Reis 3:9, nós vemos Salomão respondendo a Deus, dizendo: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão queria compreensão e discernimento de todas as coisas. Não é à toa que ele foi um dos homens mais ricos do mundo, porque ele sabia discernir os homens, as circunstâncias, discernir o bem e o mal, bem como compreender, julgar e daí viver retamente. Em 1 Reis 4:30, a palavra de Deus nos diz que era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Você vê as construções dos egípcios, as brilhantes ideias. Salomão estava acima de tudo isso, porque Deus era quem tinha dado a ele a sabedoria. Em 1 Reis 4:32, a palavra de Deus também nos diz que compôs Salomão 3.000 provérbios e foram os seus cânticos mais de 1.005 provérbios. O livro de Provérbios dá a quem o lê e a quem é disciplinado uma estrutura básica para se viver neste mundo. Os provérbios nos mostram o conceito de sabedoria, que significa a capacidade de viver habilidosamente. Mas essa capacidade e sabedoria que procede aqui deste livro de Provérbios
deriva de um relacionamento correto com Deus, com o Deus que é revelado em toda a Escritura, o Deus com o qual Salomão estava em aliança e que todo o povo de Deus está. Os temas predominantes no livro de Provérbios são estes: o temor a Deus, o sábio e o tolo, o justo e o ímpio, a comunicação, os pais e os filhos, as esposas, o trabalho e a preguiça, o orgulho e a humildade, a ira, a riqueza e a pobreza, dentre outros temas que fazem parte da sua vida diária. O livro de Provérbios não deve ser lido somente para crianças, por dar o princípio do viver neste mundo, mas também para os adultos. Aliás, no livro de Provérbios, nós temos aquilo que o escritor da carta aos Hebreus chamou, no capítulo 5, o verso 14, de alimento sólido. Ele diz: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em última análise, o livro de Provérbios só vai surtir efeito, por assim dizer, se a prática vier acompanhada desta meditação. Mas nós vivemos em uma geração anti-intelectual, uma geração em que poucos querem parar para pensar sobre a sua vida, pensar sobre Deus, pensar sobre o que é pecado, pensar sobre como age neste mundo. Muito menos as pessoas estão parando para ler a Bíblia. John Stott, aliás, escreveu um livro, o qual todos já sabem, chamado Crer é também pensar, referindo-se exatamente ao fato de que a fé cristã é uma fé racional. É uma fé que exige o trabalho da mente. E Deus exige que você pense, que você pare, que você reflita, que você discirna e compreenda a verdade, bem como se alegre com ela. John Stott, sobre essa época, disse: não existe mais uma mente cristã. E é claro que ainda existe uma ética cristã. Porém, como ser pensante, o cristão moderno já sucumbiu à secularização. O que ele está dizendo é exatamente que este século já contaminou a mente dos cristãos, de modo que os cristãos já não pensam a partir da Bíblia, mas a partir das novelas, dos filmes, das séries, dos livros que leem, de tudo, menos a partir da sabedoria de Deus. Os versos de 2 a 6, nós vemos que a sabedoria está ligada à prática de todos esses procedimentos. O livro de Provérbios pode ser encontrado implícito em vários outros livros da Bíblia, como em Filipenses 1:9, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Da mesma forma, o apóstolo fala em Colossenses 1:9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós.
e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O desejo do apóstolo Paulo, então, desde que havia encontrado aqueles crentes, não só de Filipos, como também de Colossos, era que eles fossem enriquecidos da sabedoria de Deus, que provém da palavra de Deus, porque ele diz, a fim de viverdes de modo digno, ou do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É impossível, irmãos e irmãs, crescer no conhecimento de Deus, frutificar para a glória de Deus, sem estar firmado na sabedoria de Deus, sem estar firmado naquilo que sustenta a vida de um cristão, que é a palavra do Senhor. Mas a palavra conhecimento e palavras como sabedoria, discernimento e entendimento são repetidas pelo apóstolo Paulo, porque ele considerava essas palavras, o significado delas, essenciais como um fundamento para a vida do cristão. Você busca sabedoria, conhecimento de Deus, entendimento, é nisso em que você se engaja. A sabedoria do livro de Provérbios tem como finalidade o ser submisso a Deus em todas as áreas da vida. Por isso, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, em primeiro lugar, a necessidade da aplicação do livro de Provérbios. Versos de 1 a 6, nós identificamos o escritor nos mostrando qual o fim destes provérbios. E ele nos mostra que a sabedoria aqui encontrada é uma sabedoria prática, o que não significa que os outros livros da Bíblia também não devam ser praticados. Mas o que nós temos aqui são instruções e ordenanças diretas, a fim de que você saiba o que fazer em qualquer área de sua vida. Há circunstâncias, há temas específicos. Deus lhe instrui através de sua palavra. Caso você tenha filhos pequenos, a leitura do livro de Provérbios é uma leitura indispensável, a fim de que ele saiba o que Deus exige dele, bem como o que Deus diz a respeito dele. Em Tiago 1, verso número 5, ele nos diz: se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você conhece alguém que já leu o livro de Provérbios? Você já viu alguém comentar sobre o livro dos Provérbios? Quando você liga a televisão, os programas de educação, que chamam de educação, você já viu alguém indicando a leitura do livro de Provérbios? De maneira alguma. Os provérbios que Deus determinou que estivessem aqui para todos nós são provérbios
que exigem a disciplina daqueles que o seguem, daqueles que buscam seguir a Deus. É por isso que estes provérbios nos levam não somente a ter uma disciplina espiritual, mas leva também as crianças saberem que podem ter, que podem conhecer a disciplina física, na medida em que desobedecem a Deus e a seus pais. Mas o que você deve ter em mente aqui é que nada disso será uma realidade enquanto você não sair da zona de conforto. Nenhuma dessas verdades e instruções de Salomão se tornará verdade se você não se dispuser, não arregaçar suas mangas e praticar aquilo que a palavra nos diz. Mas observe, Salomão desejou ter discernimento. Discernimento puro entre o que é bom e o que é mal. Hoje as pessoas se deixam levar por todas as ideias que ouvem, por tudo aquilo que ouvem falar dos outros, dos amigos, na televisão, no círculo de conversas. As pessoas tomam o que é bom, sendo isso mal, e tomam o que é mal por bom. Trocam a verdade de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, demonstrando não haver discernimento, não possuírem sabedoria alguma. Mas o cristão foi chamado para ser sábio. O cristão foi chamado para ser diferente. O cristão não foi chamado para andar com as massas. Em Efésios capítulo 5, verso número 15, o apóstolo disse, exortando aos Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Há pessoas que vivem neste mundo e parece que não usam o seu cérebro, parece que não pensam, agem por impulso, vivem impulsivamente, como se o seu cérebro não funcionasse, como se não enxergassem o bem e o mal. Mas os cristãos, como diz o apóstolo Paulo, devem andar prudentemente como sábios e não como necios. Nessa noite você deve saber que você só adquirirá a verdadeira sabedoria se você estiver sendo submisso a Deus. Isso não significa que só frequentar os cultos é o suficiente, só frequentar as reuniões de oração nas quartas-feiras é o suficiente, mas fazer aquilo que o salmista, no capítulo 1, fez dia e de noite, meditar na palavra de Deus. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está dizendo exatamente aquilo que John Stott afirmou em sua frase: a mente cristã já está secularizada, mas a palavra de Deus chama a você a não conformar a sua mente na forma deste mundo, a não conformar os seus planos, seus pensamentos na forma desta época. Por que você acha que muitos naufragam na fé? Porque muitos não buscam a Deus como deveriam,
Porque muitos tomam as piores decisões que poderiam tomar, mesmo tendo diante de si as opções, preferem tomar a pior das decisões. É certo, porque estas não buscam a Deus como deveriam buscar. Não exercitam a sua mente como deveriam exercitar, a fim de ter consciência de tudo o que Deus exige em todas as áreas da vida. Mas Tiago, ainda, capítulo número 3, verso 3 em diante, ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria do livro de Provérbios é a sabedoria que emana de Deus. Você prestou bastante atenção no que disse Tiago? A sabedoria terrena é animal e demoníaca. É por isso que você enxerga em todas as esquinas práticas subversivas, práticas em que talvez a sua mente ainda não havia cogitado que havia. Sabedoria terrena faz com que até mesmo aqueles que se dizem sábios, que estão nos maiores cargos intelectuais do mundo, provem pela prática de suas vidas que verdadeiramente são tolos e não sábios. Falta-nos, irmãos e irmãs, a coragem de Pedro, que mesmo um dia sendo medroso, tornou-se um homem forte, que disse em Atos capítulo 5, verso 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez você ache que seja antiquado seguir o que Provérbios diz. Talvez você pense que os seus filhos não precisem disso. Será que isso não é porque você tem medo de enfrentar as consequências da verdade, da fidelidade a Deus? Alguém já disse certa vez que opiniões são mais fortes do que exércitos. Opiniões, se embasadas na verdade e na justiça, no final, prevalecerão contra as baionetas da infantaria, o fogo da artilharia e os ataques da cavalaria. A verdade persistirá, romperá barreiras em que a guerra, batalhas não conseguem romper. A verdade que estava no coração de Atanásio, um santo do passado, irrompeu a ponto de Atanásio dizer: se o mundo é contra Atanásio, Atanásio é contra o mundo por causa da verdade de Deus. Você também assim enxerga a sabedoria de Deus? Você
percebe que as arenas de leões, que a perseguição no Oriente Médio, que as aflições na China, na África, não é suficiente para fazer com que a palavra de Deus seja negligenciada, para que a voz de Deus sucumba. Nenhuma resistência subsistiu até hoje à sabedoria da palavra de Deus. Nenhum governo que tentou calar os cristãos subsistiram à verdade proclamada. O que nós precisamos é perseverar até o fim. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Se você anda tropegando quanto aquilo que você diz crer, aquilo que você lê na palavra de Deus, mas hoje você pode se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo e lançar-se na única sabedoria que pode lhe dar a vida. Aliás, Paulo diz em Colossenses que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. É a esta sabedoria que você tem buscado? É a esta sabedoria que você enxerga a necessidade de ser aplicada na sua vida e na vida de sua família? Alguém já disse também que se tivesse apenas 3 anos de vida para servir a Deus, gastaria 2 anos estudando e 1 ano para pregar a palavra de Deus verdadeiramente, fielmente. É assim também que você pensa? Mas em segundo lugar, eu chamo a sua atenção a maneira correta de possuir a sabedoria. Os versos de 2 a 6, nós observamos que este livro nos mostra a finalidade da sabedoria de Deus. Ela nos dá inteligência, nos dá o ensino do bom proceder, nos traz justiça, juízo, equidade, faz, em última análise, o homem viver retamente e fazer com que a paz que ele tanto almeja esteja em sua vida. Mas a maneira correta de possuir a sabedoria está disposta no verso número 7 e nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ao sucumbir à secularização, a este século, às ideias mundanas, abraçando a todo tipo de ideia, os cristãos, os homens, de maneira geral, não demonstram nenhum desejo de se achegar a Deus. Houve uma época em que Deus estava no centro de todas as coisas. Mas qual foi o lema proclamado no século XVIII? O homem é a medida de todas as coisas agora. É a partir do homem que se pensa a vida, a partir do homem que se pensa a moralidade, a bondade, a verdade até. Mas a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente a partir de Deus podemos viver em paz. Podemos agradar ao próprio Deus. Em Romanos capítulo 1, verso número 21, onde lemos já esta noite, o apóstolo disse: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram
como Deus. Nele deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensatos. Se por um lado nós temos aqueles que têm todas as ferramentas nas mãos e fazem o seu trabalho e a cada dia buscam agradar a Deus, há também aqueles que suprimem a verdade de Deus, que se tornam nulos em seus próprios raciocínios, que se enchem de vãs filosofias, que andam pelos sentimentos de seus corações, pelos impulsos de sua mente, pelos seus desejos, por aquilo que enxergam com seus olhos, tornam-se obscurecidos de coração, se tornando então insensatos. Você deve saber o que a palavra de Deus ensina. A pergunta número 5 do Catecismo Maior nos interroga sobre isso, dizendo que é o que a Escritura principalmente nos ensina. A Escritura ensina principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. A tragédia do homem, desde Adão, é confiar em si mesmo. E, sobretudo, se esconder de Deus. O homem se abstém de reconhecer que há um Deus, que há uma maneira de viver neste mundo que seja do seu inteiro agrado. Ele busca os escapes, ele busca as desculpas. E talvez você se enquadre neste homem. Ao comparar textos bíblicos, Deus nos deixa claro o quão embaraçoso é o coração do homem, morto em seus delitos e pecados. Em Jeremias 17, verso número 9, o profeta nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você acredita que o seu coração é enganoso? Você acredita verdadeiramente que é a partir de temer a Deus que você terá a verdadeira sabedoria? Mas o princípio de tudo, como nos diz Salomão, é temer ao Senhor. Quanto a isso, alguém disse: o que vem ser o temor do Senhor? Esse temor é a reverência afetuosa que leva o Filho de Deus a sujeitar-se humilde e cuidadosamente à lei de seu Pai. A sua ira é tão amarga e o seu amor é tão doce que fazem surgir um desejo de lhe agradar e uma vigilância e temor santos para que não pequemos contra ele. O princípio do saber está em Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Estes que acreditam que estão vivendo da melhor maneira possível, Deus os chama de louco. E é isto mesmo que Cristo diz nos Evangelhos: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens feito? Para que será? E será que você apresentará diante de Deus no dia do juízo? Você deve receber a palavra de Deus, a sabedoria que provém do alto, como o salmista. No Salmo 119 afirmou:
Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você também diz isso a respeito da palavra de Deus. Você também reconhece que a palavra de Deus é como doce como o mel, ou você rejeita os caminhos da sabedoria? Talvez o que falte a você nessa noite é fazer o que poucas pessoas fazem: parar para pensar, parar e meditar, parar e examinar a sua própria alma a partir da palavra de Deus. É a prudência, é o bom senso, é a habilidade para entender as coisas deste mundo e a palavra de Deus ao que você tem se empenhado nessa noite. Você pode rogar a Deus, clamar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, para que Ele derrame da sua sabedoria sobre você, para que Ele lhe dê um espírito de perseverança, de ousadia, para que não mais você viva estagnado aonde está. Por sua fronte, vamos orar. Ó Deus bendito, a tua sabedoria está acima de qualquer conhecimento humano. Tu és um Deus justo e santo. Tu és perfeito em todas as tuas perfeições. Aquilo que revelaste em tua palavra é a verdade. É a verdade verdadeira, pela qual todo homem deve viver para o teu inteiro agrado. Ó Deus bendito, nós te clamamos que fortaleças a nossa fé, que faças com que paremos, meditemos em tua palavra, que sejamos como o salmista, alegres, felizes por meditar na tua lei, de dia e de noite, por buscar a sabedoria que provém do alto. Ajuda-nos, Senhor, a sermos retos em nossos caminhos, que a partir da tua palavra coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente, para que tenhamos a verdadeira paz, a verdadeira vida que só conhecem aqueles que estão em Cristo. Ajuda-nos por tua graça, nós te clamamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.